você vai ter que vender alguém. A janela abriu hoje, exatamente, está aberta hoje, a partir de hoje. Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E depois de tanto tempo falando sobre a Copa do Mundo, o Vessone voltou a trazer as notícias importantes do nosso Corinthians. Confiram aí. O Corinthians, vamos colocar na tela aí o que o Corinthians aprontou ou fez durante a pausa do Mundial. Olho na tela. Chegaram Carlos Vinícius. Não, tá o... Olha... A ampulhetinha é quase chegando. Tá negociando. Saíram o Coronado, isso, que vai deixar pouquíssima saudade, voltou para os Emirados Árabes. Corinthians, ele liberou tudo que o Corinthians teria que pagar até o final do ano, que era o contrato dele. Acertou para trás mente, como diz o Massini, um acordo em 18 ou 19 parcelas e deixou ele voltar ele voltou para os Emirados Árabes. O Corinthians alega que como ele não era titular e é uma economia de praticamente 20 milhões que teria até o final do ano, e aí aceitou a liberação dele, era um reserva com muito custo no Corinthians. O Alex Santana, que está indo para o Grêmio. Emprestado, o Corinthians ganhou... Um bom jogador. Cobrou 100 mil dólares do Grêmio, o Grêmio também paga o salário até o final do ano. O Corinthians tinha 8 volantes no elenco, o Alex estava jogando menos. Acho que foi uma liberação ok, também faz parte. E o Giovani também se manda. Esse moleque, eu gosto muito dele, cara. O Giovani não quis renovar, o Corinthians... É um pouco a situação do Wellington, lateral esquerdo de São Paulo, que não queria, chegou uma hora que não quis renovar, ele também não quis, tinha lá o futuro dele definido. A diferença é que ele está indo para o glorioso, poderoso, todo-poderoso Hellas Verona, o 14º do Italianão. É uma gestão de carreira que, enfim, as pessoas que cuidam da carreira dele... Ele certamente estaria jogando pra caramba, estaria sendo muito mais falado. Ele foi tirado nos últimos tempos aí porque não quis o renovar, o que também é meio natural nos clubes. E resolveu partir, está indo pro Hellas Verona. O problema é que não deixa nenhum real pro Corinthians, né? Isso daí é sempre muito complicado. Em 2022 pagou 3 milhões de reais nele e não devolve nada. E é isso, faz parte, não renovou, não quis renovar. Quem é a responsabilidade para deixar chegar neste ponto? Porque uma coisa é a gente olhar pro quadro agora e falar, bom, o jogador tá na dele, sim, o Corinthians tentou... Mas não foi em cima da hora, tá? Não? Há mais de 1 ano e meio tá tentando renovar. O que não é incomum, Aí, beleza. Né? Acontece bastante, quer... aconteceu muito com o São Paulo, muito, não só com ele, também. Muito. Mas acho que não me parece o caso, que é 1 ano e meio tentando renovar, melhorou a oferta. Ele já tinha um negócio, já queria ir para a Europa, coisa de família. Entendi, beleza. Então é meio duro. É aquela assim. história, né? Quem é o empresário de Giovani? Não sei nem o nome dele, mas deve ser algum empresário aí e tal. Se esse cara entrar aqui na redação, talvez a gente não saiba da cara dele. Mas o Giovani talvez o Corinthians não lembre. É isso. E aí quando estiver andando na rua, esse cara que vai ser cobrado. Só um parênteses, essa semana passada, 2 semanas atrás, sei lá, semana passada, estava lá andando minha tradicional corridinha aqui no Parque de Ibirapuera, que eu vou sempre. Tô lá, quem passa por mim? Sentido inverso correndo, ao lado de um cara. Caio Paulista. Aí. Mantendo a forma. É mesmo? Mantendo a forma. Eu cruzei com ele 2 vezes, eu num sentido e ele em outro. Eu olhei, vi o Caio Paulista lá e falei... Caramba. Cara, há 2 anos atrás, esse cara tinha uma proposta para ser titular do São Paulo. Ele vai embora, porque o empresário mandou ele embora, foi pro Palmeiras, virou reserva, não jogou, agora tá no Galo, não jogou e agora tá no Parque de Ibirapuera, treinando. Tanto faz o empresário tá preocupado com isso? Não, embolsou dele e tá tudo certo, né? O Caio tinha um agravante que ele era titular e, assim, super participativo naquela conquista da Copa do Brasil. Fez gol, inclusive, no Palmeiras na semifinal, nas quartas de final. Mas o Giovani nunca chegou a ser titular absoluto do Corinthians, né? Ele tinha, obviamente, competidores ali, né? Tinha concorrentes na posição. Eu acho que isso implica também um pouco, né, no não esforço dele em ficar no Corinthians, já que ele não era um titular absoluto, nunca foi um titular absoluto do Corinthians. Mas como também, garoto é isso. Vamos combinar, era para ser o titular absoluto? Não, mas acho que assim, por exemplo, o Wellington, que passou por uma situação análoga a essa, meio parecida, ele era titular absoluto do São Paulo e optou por não ficar, mesmo sendo titular absoluto. O Luizão, zagueiro, também. Vinha sendo titular do São Paulo. Mas o Giovani não. É que a palavra titular me pega assim, você tem Memphis e Yuri e o Garro por trás. O Giovani, com todo respeito, ele não vai ser o titular. Mas ele ia jogar todo o jogo, praticamente. Ia ser aquele espécie de 12º, 13º jogador que joga praticamente todo o jogo. Tá ruim pro menino de 20 anos? Pô, eu também acho que ali é uma coisa meio exagerada, mas enfim. Bom, e fora de campo, 2 pontos se destacam. O Memphis, cobrando dívidas e faltou ao treino ontem. Hoje ele foi ao treino. Aliás, acaba de sair uma nota oficial, hein? Acaba de sair a nota oficial do Corinthians. Quero, vamos lá.
neste momento. O Sport Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile, e o executivo de futebol Fabio Soldado, além do técnico Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Ponto final, acaba a nota do clube. Então diz que o jogador apareceu, teve uma reunião, justificou, eles não falam que é a justificativa, treinou hoje normalmente e tal. Eu não tenho ainda o motivo da ausência dele, eu tenho só uma tese. Então eu vou passar a minha tese não como informação. A empresa de segurança que presta serviço ao Memphis estava com 2 boletos atrasados, cerca de 5 a 10 dias. Venceu ali no final de junho e tal. Custa cerca de R$300 mil os 2 boletos atrasados. Caramba! À tarde, o Corinthians foi e pagou essa empresa de segurança e pagou o boleto. No mesmo dia que ele faltou no treino e no outro dia ele apareceu. A minha tese que eu criei na minha cabeça para tentar explicar essa ausência, porque não é uma coisa normal. Isso é importante dizer. O Memphis está perto de completar 1 ano no Corinthians. Ele nunca deu mancada, nunca faltou. Sempre cumpriu suas obrigações indo em treino, não é aquele cara que falta, isso fugiu bastante do que é o normal. Então, diante de um cenário que não é um jogador que faltou muitas vezes em treino esse ano, pelo contrário, sempre foi muito comprometido, a tese que eu criei na minha cabeça para tentar explicar isso foi o seguinte: a empresa disse, eles estão atrasados, se a gente não barrar aqui, não parar de ir, com isso atrasado, eles não vão pagar. Disseram, Memphis, nós não vamos trabalhar, nós não vamos te levar. O Memphis pode ter falado, então tá, sem vocês eu também não vou treinar, porque eu não me sinto seguro de andar por aí sozinho, etc. Tal, não vou. E não apareceu. Pagaram a empresa voltou a trabalhar no outro dia, ele foi treinar. Isso é uma tese que eu criei na minha cabeça, eu não tenho isso como uma informação para tentar explicar uma ausência que não é uma coisa corriqueira da parte do jogador, mas pelo visto, enfim, está, entre aspas, resolvido. O Memphis se reuniu com diretoria, presidência e treinador, treinou, tem jogo domingo e deve ir para o jogo. Mas é mais um caso desses tantos que estão rondando aí o Memphis Depay nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, principalmente esse período sem jogo, né, na qual qualquer assunto sempre fica maior, porque quando tem os jogos, um jogo atrás do outro, isso vai normalmente sendo diluído ali. E como não tinha jogo, qualquer situação em relação ao Memphis vai crescendo. E essa é mais uma. O Corinthians quitou a parte de CLT dos jogadores e certamente também quitou a do Memphis. Agora eu só não me lembro se era dia 10 ou dia 20. Ou é hoje ou no dia 20. Mas eu acho que é dia 20, é quando paga o direito de imagem. Então, na teoria, isso daí está em dia. O que segue atrasado é a tal da premiação do Campeonato Paulista, dia 27 de março. O clube ainda não pagou, não a do Memphis, de nenhum jogador e nenhum funcionário também. Porque, sim, todo mundo, quando você ganha o título, sobra um coquezinho para todo mundo. Da tia da cozinha, o cara que cuida do campo, o CT de maneira geral, todo mundo que tem ali um pedacinho daquele título e ganha ali um bônusinho. Os jogadores também, obviamente, o Fabinho, todo mundo que está envolvido no processo de um título. Isso não está pago. E o do Memphis, que tinha uma bonificação para cada título que ele ganhar, também não foi pago. Isso segue aberto. Mas o salário dele, que até sabemos, a CLT foi paga e a imagem é no dia 20. Então não tem nada atrasado nesse momento, apenas, entre aspas, em relação à premiação. Mas é mais um problema dessas situações todas que o Corinthians vive aí, com essa situação de estrangulamento do seu fluxo de caixa. Não sei se tem coisas já muito adiantadas e aí você não consegue nem adiantar, porque o antecessor já antecipou. Isso eu acho que está carecendo agora uma entrevista, sinceramente, do Osmar Stabile, do presidente do exercício, para trazer um pouco aí da realidade. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que ele trazer elementos, nem que ele traga um papel mesmo, assim, traz uma sulfite e fala assim, é o seguinte, a situação é essa, nós estamos atrasados com isso, o que está adiantado pela gestão anterior, eu preciso informar vocês, torcedor, é isso. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, o Marcelo Teixeira, quando chegou,
ele disse, a cota do Paulista de 24 eu não tenho para usar, viu? Porque o meu antecessor já tinha usado. E ele avisou pro torcedor, eu não tenho a cota porque o cara já tinha pegado lá na federação. Então, eu acho que esse tipo de coisa talvez precisava ser mais claro pro torcedor. O torcedor não está desavisado, ele sabe de tudo que está acontecendo. Porém, talvez falta um pouco mais de detalhes e eu acho que isso daí poderia trazer ali à tona várias dessas coisas de o que está atrasado ou o que não está e o que foi adiantado ou o que não está para trazer essa realidade financeira. A gente sabe que o primeiro semestre é sempre mais complicado para os clubes. O Palmeiras mesmo chegou a dar, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, até esse ano, deu negativo ali em alguma coisa, porque é normal. A pancada de dinheiro, de TV, vem tudo no segundo semestre e aí você equaliza o seu ano. É meio normal isso nos clubes. O primeiro semestre é mais difícil do que o segundo. Mas a situação do Corinthians é essa, gente. É muito, muito complicada. Tá cada vez mais e vamos ver o que dá. Precisa vender jogador. Tem 181 milhões orçados para vender, vendeu até agora 70. Faltam 110 milhões para você tentar fechar o seu ano 0-0, porque isso está no orçamento. Eu preciso vender de jogador 180, vendeu 70 até agora. Quem serão os outros 110? O Bidon? O Yuri? Não sei. Alguém vai precisar ser vendido, a não ser que apareça qualquer receita extra, não tem a Copa do Mundo de Clubes como apareceu essa receita extra para os outros. Então, você vai ter que vender alguém. A janela abriu hoje, exatamente está aberta hoje, a partir de hoje, tanto para a chegada quanto para a saída. E vamos ver o que acontece. Mas ainda eu acho que vai sair mais jogadores, não é nem só para aliviar a folha, mas também para poder fazer de valor com direito econômico, entrar dinheiro para o clube. O próximo que está aí na Berlinda para confirmar é o Diego Palacios, está indo para o time dos Estados Unidos, um empréstimo, e boa parte do salário sendo paga pelo time americano. É o quarto lateral esquerdo, é um exagero. Joelho? Aquele que estava com um problema no joelho, agora treina, está recuperado, mas não tem espaço. É o quarto lateral esquerdo, não vai jogar. Até o terceiro, às vezes, não consegue jogar, você imagina o quarto. E aí, com ele saindo, você até libera um pouquinho o espaço para o Denner, que é o menino da base, que foi vendido para o Chelsea, uma venda de 10 milhões de euros, só que ele não joga no profissional. Só que como ele tem 16 para 17, ele vai fazer 18, ele ainda tem que ficar aqui. E o Corinthians colocou os gatilhos, cada vez que ele entrar em campo, pelo time profissional, são 100 mil euros. Parece pouco, mas quase 600 mil reais. Numa dessas, você vai, tira o quarto, dá um pouco mais de espaço para o menino. Se ele joga aí 8 jogos, são 800 mil euros, vezes quase 6, falando de 5 milhões, só do menino entrar em campo. Nossa, coloca pra então jogar. Tem torcedor falando isso, põe o moleque pra jogar, põe pra jogar, porque até 18 anos dá pra ele fazer bastante dinheiro. Então, essa é só mais uma situação. O Palácio também deve estar saindo, mas precisa vender jogador, entrar dinheiro com direito econômico, tá faltando 110 pau só pelo orçamento. Aqui, depois dessa longa explanação, o Alexandre Matos falou assim, joga a flanela pro Vessa. Então, fiel, vendo esse vídeo aí, ficou claro que nós precisamos de reforços, né? Até aqui já saíram 3 nomes e só está sendo especulado um, Carlos Vinícius. Ele está chegando com status de titular, porém sem aquela confiança necessária. Eu até gosto de jogadores assim, porque geralmente, quando chega alguém com uma expectativa muito alta, no final das contas nós acabamos nos decepcionando, igual foi com o Igor Coronado. Chegou recebendo um salário gigantesco e no fim tá saindo pela porta dos fundos, cobrando até o que ficou pendente no contrato. Que a diretoria tenha a sabedoria de reformular esse time, contratando jogadores pontuais e com baixo custo no mercado, porque não vai ser fácil. Agora, veremos se o trabalho do Dorival vai ser bom ou ruim. Já tem gente lá dentro de olho nesses 2 primeiros jogos, observando como o time vai se comportar. Em caso de derrotas ou desempenho fraco, a tendência é que a pressão aumente sobre ele ainda mais.